Existem influenciadores que mentem para vocês. Existem influenciadoras que mentem. Elas ficam contando historinhas. Elas ficam falando que detox não existe. E hoje eu tô aqui para expor essas pessoas. Para mostrar para vocês que detox existe sim. E que essas influenciadoras elas estão fazendo isso porque elas são apoiadas pela indústria anti-detox. Elas mentem para vocês. E aqui eu vou expor essas influenciadoras. A primeira influenciadora que eu vou expor é essa aqui, ó, Mari Krieger, uma das maiores divulgadoras científicas do país, considerada por muita gente uma pessoa engraçada, que se baseia em ciência para falar daquilo que fala, mas está mentindo. Ela mente para você que está assistindo. E hoje, nesse vídeo, fica aqui até o final comigo que você vai perceber, você vai saber que ela mente. Ela não fala toda a verdade. Agora eu vou mostrar outras duas divulgadoras científicas que enganam, que falam coisas na internet pela metade, que contam as mentiras e ficam espalhando as mentiras por aí. Que são essas duas aqui, ó, Ana e Laura. Essa unidade Ana e Laura. Essas duas pessoas aqui que juntas formam uma unidade. Que quando você encontra uma, você sempre pergunta da outra. A casa vai cair. Acabou essa palhaçada. Aqui tem ciência. Eu vou contar para vocês. Eu vou falar para vocês que as coisas estão erradas. Existe detox, sim. Eu sou Emílio Garcia. Você está aqui no Blabalogia. E aqui tem ciência de verdade. Aqui tem biologia de verdade, tá? Então o que a gente tem percebido, isso não é uma novidade, tá? Essa história de detox não é uma novidade. É que nos últimos tempos a gente tem vivido uma onda desse movimento de wellness, desse movimento de saúde, de me sentir melhor. Eu preciso me sentir melhor, eu preciso de ajuda para me sentir melhor. E eu preciso de ajuda para tirar essas toxinas, essas coisas que estão no meu corpo, que afetam o meu corpo. Preciso comprar o pozinho, eu preciso comprar o suquinho, preciso de misturas milagrosas que me ajudam a detoxificar o meu corpo. E o que é interessante dessa história é que isso não é uma novidade histórica. Não surgiu essa coisa de detoxificação, de limpar o corpo agora. Se a gente voltar 100, 200, 300 anos na história, já existia, baseado na ciência da época, essa história de que o nosso corpo ele era composto de humores e que para limpar o nosso corpo, para tirar a doença do nosso corpo, a gente precisava tirar essas toxinas, essas coisas ruins que estavam no nosso corpo. E aí o que a gente fazia nessa época, o que a gente construiu de conhecimento nessa época, é que uma das maneiras, por exemplo, de fazer isso era com sangrias. Então eu cortava o corpo da pessoa para tirar o sangue e tirar essas toxinas e limpar o corpo. Uma outra coisa que a gente já usou bastante para o mesmo propósito, vou colocar sanguessugas nas pessoas, elas vão sugar essa parte tóxica, elas vão sugar essas toxinas e isso vai limpar o corpo da pessoa. Hoje em dia, com o nosso conhecimento científico, a gente consegue perceber que tem dois pontos nessa história. O primeiro é, sim, o nosso corpo produz toxina, o metabolismo do corpo produz substâncias que podem se transformar, podem, dependendo da quantidade, intoxicar o corpo, e essas substâncias precisam ser jogadas para fora do corpo. Então essa parte da história está certa. Mas daí cria-se todo um mercado em volta disso. Então você vai criar um mercado de substâncias, de sucos, de tratamentos, de ventosas, de um monte de coisa que vai fazer o quê? Vai tirar, vai eliminar essas toxinas do corpo. E aí agora, fazendo uma reparação histórica aqui, é claro que a Mari, é claro que a Ana, é claro que a Laura estão certas. A hora que elas falam que todo esse mercado de detoxificação do corpo, eu vou tirar a inflamação do meu corpo, eu vou tomar o suco de couve com não sei o que lá, misturado com não sei o que, misturado com o pozinho. Todo esse mercado é uma grande enganação. É uma grande mentira. Não existe uma maneira de detoxificar o seu corpo. Mas, e elas sabem muito bem disso, e falam disso nos vídeos dela, é claro, existem mecanismos de detoxificação do meu corpo. Evolutivamente, o seu corpo surgiram mecanismos evolutivos, surgiram órgãos especializados em tirar, em filtrar, em limpar o seu corpo.
Então você não precisa de nada externo ao seu corpo para detoxificar o seu corpo. Você tem o seu fígado, que ajuda a quebrar as substâncias que podem ser tóxicas. Você tem o seu rim, que vai filtrar essas substâncias e jogar essas substâncias para fora. Então os mecanismos biológicos de detoxificação do corpo já existem. Só que tem uma questão importante, que elas também falam. A questão importante que elas falam é que a nossa dieta pode sobrecarregar esse sistema. Então, quando a gente bebe muito, por exemplo, quando eu tomo muito álcool, o que eu estou fazendo é que eu estou aumentando a quantidade de substâncias tóxicas no meu organismo e eu estou fazendo com que o meu sistema de limpeza do organismo, seja o fígado, através da quebra do álcool, seja o rim, através da limpeza dessas toxinas produzidas, fiquem sobrecarregados. E isso sim é um problema. Então, apesar da gente ter um sistema de detoxificação no nosso corpo, de eu ter o meu fígado, de eu ter todo um sistema preparado para eliminar esse excesso de toxinas, o que a gente sabe hoje, e de novo, a Ana, a Laura e a Mari falam sobre isso, é que dependendo do que a gente colocar dentro do nosso corpo, então dependendo da forma com que eu me alimentar, dependendo do tipo de alimento que eu comer, eu vou forçar mais ou menos esse sistema. Então, ao forçar demais esse sistema, eu posso gerar problemas que a longo prazo eu vou ter que pagar por esses problemas. Então, não existe substância detox, não existe alimento detox, não existe comportamento detox, não existe ventosa, adesivo. Outro dia eu estava vendo um vídeo de uma menina colocando um adesivo na sola do pé e o adesivo da sola do pé sugava as toxinas do corpo dela para limpar o corpo dela contra essas toxinas. A sola do pé tem a pele mais grossa do nosso corpo. Se tem um lugar que não vai sair toxina do nosso corpo, é através da sola do pé. E aí o que é engraçado é que o negócio ficava todo preto, eu fiquei imaginando, menina, lava esse pé. Pelo amor de Deus, lava esse pé. Então uma coisa que a gente está compreendendo cada vez mais, e os dados científicos mostram, é que quando a gente ingere coisas que a gente não deveria ingerir, quando a gente toma álcool, por exemplo, a gente já discutiu o efeito de álcool no organismo várias vezes aqui, o que a gente está fazendo é que a gente está forçando esse sistema de autolimpeza do corpo. E a hora que eu forço esse sistema, pode chegar uma hora que ele pare de funcionar de maneira eficiente, e a gente conhece, a gente sabe de uma série de doenças ligadas a isso. Agora, não caiam na história de caminho fácil para resolver os problemas. Então tá bom, eu fui lá, enchi a lata de cachaça, voltei para casa, tomei uma água de coco, um suco de couve e tá tudo bem. A água de coco e o suco de couve vão te hidratar, mas não vão fazer diferença nenhuma para você detoxificar o seu corpo. E uma outra coisa que é super importante, que as meninas também falam, que essas mulheres maravilhosas também falam, com uma frequência muito grande, que a gente tem que levar muito em consideração, é que na maioria das vezes que está se falando de intoxicação, da necessidade desse detox, as pessoas estão falando de inflamações causadas por alimentos no corpo. E a gente já discutiu N vezes aqui que isso não faz o menor sentido. Pouquíssimas pessoas têm processos inflamatórios gerados por alimentos. Isso existe, claro que existe. A ciência mostra que existe. Mas isso é muito mais raro do que a gente quer entender. Continuem acompanhando o conteúdo delas, continuem seguindo essas maravilhosas e continuem entendendo como o corpo de vocês funciona. Então existe detox. Só que elas não estão mentindo para vocês. Quem está mentindo para vocês é quem está dizendo que se você tomar alguma coisa, e geralmente está ligado a uma venda, você vai melhorar em algum aspecto que geralmente nem está com problema no seu corpo. A diferença é que a detoxificação do seu corpo é produzida pelo próprio corpo e não por um agente externo. E o que a gente deveria fazer o que a gente tem que fazer é consumir alimentos, ter hábitos que façam com que o nosso corpo seja menos colocado à prova o tempo todo. Só que as toxinas vão estar sendo produzidas de qualquer jeito, por isso que é importante que o seu fígado funcione bem, por isso que é importante que o seu rim funcione bem. E é claro, eu gosto de suco de couve, Emílio. Quer dizer que eu tenho que parar de tomar? Claro que não. Toma suco com couve. Ah, mas eu gosto das vitaminas detox que eu compro lá. Eu posso continuar tomando? Se for só fruta e água, pode continuar tomando. Só não cai no papinho do detox. E uma outra coisa que é super importante. Muitas vezes
esses negócios, essas coisas vendáveis detox podem sobrecarregar o seu organismo. Então, toma um pouquinho de cuidado com aquilo que você está tomando, com aquilo que você está colocando dentro do seu corpo, certo? A gente precisa lembrar algumas coisas. A primeira é que esse vídeo foi patrocinado pela Blabla Lojinha. Então entrem lá no www.blablalogia.com e comprem camisetas incríveis como essa de Darwin que eu estou usando, tá? Tem essa de toxina sair pelo suor, ou álcool, ou qualquer coisa? Tem sim, Natasha. Mas os sistemas que realmente vão fazer diferença na eliminação de toxinas são os seus rins e o seu fígado. Tem a questão do transpirar. Quando você transpira, parte de algumas substâncias saem pelo suor, mas isso é muito menos relevante, tá? Você pode transpirar, a maior parte, como o Guilherme tá falando aqui, ele tem toda a razão, a maior parte é água e sal. Então o que vai tirar a toxina do seu corpo mesmo é rim e fígado. Então não faz tanta diferença. E para finalizar em alta, sigam a Mari Krieger, eu sei que todo mundo aqui já segue, sigam a Laura e a Ana do Nunca Vi um Cientista, que elas são maravilhosas, as informações trazidas lá são sempre pertinentes. Último recadinho: exercício, dieta balanceada e sono, o tripé para ser saudável. E mire, o que é dieta balanceada? Menor quantidade de ultraprocessado possível, comam a quantidade certa de proteína, a quantidade certa de carboidrato, comam algumas vezes durante o dia e vocês vão conseguir ter uma vida muito melhor, tá bom? Beleza? Era isso que eu tinha para falar hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima e tchau!